Eu sou praticamente o sinônimo da preguiça. A minha mãe até hoje fala que isso começou antes mesmo de eu nascer. Segundo ela, era para eu ter nascido no dia 5 de maio e eu nasci no dia 9 de junho. Mais de 10 meses de gestação. Ela briga que se até para nascer eu tive preguiça, imagina para viver. Eu sempre achei essa piada muito boa, principalmente porque ela combina comigo mais do que eu gostaria de admitir. Eu sempre fui o cara que deixa tudo para depois. Não algumas coisas, tudo. Quanto mais eu olho para trás, eu percebo que eu sempre fui assim. Eu acho que o mais curioso é que durante muito tempo isso nem parecia um grande problema. Na escola era sempre a mesma história. O professor passava um trabalho e dava um mês de prazo. No primeiro dia eu pensava, tem tempo. Na semana seguinte, depois eu vejo isso. Faltando uma semana, ainda dá. Faltando 2 dias, tá, agora eu preciso começar. E inevitavelmente eu passava a noite fazendo o trabalho. Dormia tarde, entregava, recebia nota e passava de ano. A vida seguia normalmente. Hoje eu acho que esse foi o pior cenário possível, porque nada dava tão errado a ponto de me obrigar a mudar. Eu aprendi que deixar tudo para a última hora era interessante, que no final funcionava. E acho que meu cérebro guardou um pouco essa informação. Sempre que aparece alguma tarefa, ele parece pensar, relaxa, da outra vez deu certo, fica tranquilo. Hoje isso acontece de um jeito completamente diferente. Tem uma cena que se repete muito na minha vida. Eu paro e decido a gravar ou editar um vídeo. Abro o editor, abro a câmera, olho a timeline, mas aí eu pego o celular, antes de começar eu lembro de responder uma mensagem, da mensagem eu vou pro Instagram, ou eu vejo se alguém mandou algum vídeo por lá, eu assisto, quando acaba já tem outro embaixo, e vejo mais um e mais um, quando eu olho pro relógio passou quase 1 hora. O editor continua aberto, ou a câmera ficou jogada de lado, a timeline continua vazia. E eu fico tentando entender o que aconteceu, porque eu sentei para editar, eu sentei para fazer aquele trabalho, mas eu nunca comecei. O mais estranho é perceber que essa 1 hora que eu passei vendo um vídeo ou mexendo no celular não foi divertida. Não foi como assistir um filme ou jogar um jogo. Sair com alguém é 1 hora simplesmente que desapareceu. E esse é o preço que eu nunca pagava quando era da época da escola. Naquela época eu perdi uma noite de sono. Hoje eu perco pedaços do meu dia sem nem perceber. Outra coisa que eu percebi é que eu tenho uma coleção enorme de começos. Meu bloco de nota está cheio deles. Tem ideia de vídeo, título, frase de abertura, modo de como eu editar e até roteiros completos. Eu gosto de abrir essas anotações de vez em quando, dar uma olhada porque tá lá. E o curioso é que muitas continuam boas. Eu ainda tenho vontade de fazer esses vídeos de alguma forma. Só que eles continuam exatamente no mesmo lugar. São projetos que nunca passaram da primeira página. E talvez isso aconteça porque imaginar um vídeo é muito mais gostoso do que produzir um. Na minha cabeça, tudo funciona, o raciocínio encaixa, a edição fica boa, as cenas aparecem prontas, só que nada disso existe. Existe uma anotação, existe uma ideia, um projeto esperando alguém começar. E esse alguém sou eu, né? Só que por algum motivo eu sempre acho que eu vou querer começar amanhã. Eu também tenho uma mania muito específica. Eu acho que daqui a pouco eu vou estar mais disposto. Não daqui a uma semana, daqui a pouco mesmo, depois de um almoço, depois de um café. É como se existisse uma versão minha, algumas horas no futuro, muito mais disciplinado do que eu sou agora. Eu vivo jogando as responsabilidades para ela. O problema é que quando esse futuro chega, continua sendo eu, com a mesma preguiça, com as mesmas desculpas e pronto para empurrar tudo mais uma vez. Acho que isso acabou até mudando a forma como eu descanso, porque eu adoro não fazer nada, mas faz muito tempo que eu não consigo fazer isso de verdade. Sempre existe uma pendência ocupando espaço na minha cabeça. O vídeo que eu preciso gravar, a mensagem que ainda está sem resposta, a ideia que continua esperando. Então, quando eu paro, parece que eu continuo ocupado, não fazendo alguma coisa, mas lembrando de tudo que eu não fiz. É como abrir várias abas no navegador, você abre uma, depois outra, chega uma hora que você nem lembra mais qual foi a primeira que você abriu. Só sabe que tem coisa demais aberta. Acho que foi aí que a minha percepção do tempo começou a mudar. Às vezes eu encontro uma ideia antiga e penso, nossa, eu escrevi isso outro dia. Aí eu vejo a data e, cara, foi há 2 anos atrás. Eu lembro exatamente do momento que eu tive aquela ideia. Eu lembro onde eu estava, lembro por que eu achei que daria um bom vídeo, só que eu não lembro por que eu nunca fiz. Parece que anos passaram muito rápido, mas algumas partes da minha vida continuam exatamente no mesmo lugar, esperando. Eu poderia colocar a culpa na vida adulta, no trabalho, na faculdade, na rotina. E assim, seria até uma ótima desculpa, mas eu lembro exatamente de como eu era na escola, então eu acho que seria desonesto dizer que tudo começou agora. A diferença é que naquela época, procrastinar significava virar uma noite fazendo um trabalho. Hoje significa olhar para uma ideia antiga e perceber que ela continua esperando o momento certo para existir. Um momento que, pelo visto, nunca chegou.